era genial o quanto a vovó aplicava a fé em todas as áreas da vida dela e para todo mundo, né? Ela injetava fé em tudo que ela fazia. E isso ia muito mais além do que ser cristão, do que fazer culto doméstico. Ela tinha medo, ela se preocupava com as coisas, mas ela tinha uma fé real de que nada era para a morte, porque Jesus ia voltar e ia buscá-la. A morte é algo certo, né? Mas lá dentro, no fundo, a gente acha que as mães não deveriam morrer, né? Então, elas de fato elas não morrem, elas vivem por meio do legado que elas deixam, não é? Nem todo mundo tem a sorte de ter mães amáveis, mães incríveis como a nossa mamãe, né? Mas mesmo essas mães que falham na sua maternidade, ela deixa um certo legado para cada filho, não é? E aí eu reconheci o meu. E o meu foi a multipotencialidade que eu enxerguei em mim, que vem da mamãe, pelo fato dela ter sido essa mulher multitarefa, essa mulher que amava tanta coisa. A mamãe aprendeu a tocar acordeon, né? Ela, com um monte de filho, tinha aulas particulares com uma professora de acordeon. Ela costurava, ela adorava moda, era uma mulher elegante, né? Ela era muito espiritualizada, então ela tinha aquele hábito arraigado de cuidar da mente, do espírito por meio da leitura diária da Bíblia. Ela amava viajar, uma mulher que mal tinha a quinta série. Se não é multipotencial, não sei o que que é. Eu não acreditava que um ser humano aos 60 anos pudesse se sentir órfão. E eu tenho me sentido órfã. Eu sofri, chorei as minhas dores na época que perdi o meu pai aos 23 anos de idade. E chorei por muito tempo. E eu achava que iria perder a minha mãe ainda por muitos anos. A nossa última conversa, eu falei: estou te esperando em Portugal para passarmos o Natal. Ela deu um sorrisinho assim de lado e falou assim: se Deus permitir, eu irei. 3 dias antes da sua partida. E eu disse para ela: não, que isso? Você vai durar 120 anos, fique tranquila, terão muitas viagens. Mas aprove o nosso Deus levá-la do jeito que ela quis, da maneira que ela quis. Eu fiquei viúva há menos de 7 meses. E a minha tia me ligou e falou assim: minha filha, eu não tenho condições de ir. Mas olha, eu amo você muito e amei muito seu marido, amo seu marido. Eu sei a dor que você está passando. Mas eu quero te dizer, eu nunca esqueço isso. Eu quero te dizer que eu te amo muito e que Deus tem o melhor para você. Isso para mim foi assim uma coisa tão gostosa de ouvir isso que eu não tenho palavras. A titia era puro amor. Foi esse legado, um amor incondicional. Olá! O episódio número 28 de Um Caos à Parte começa agora. Eu sou Noêmia Colonna, jornalista, uma mulher multipotencial que, por ter várias paixões e interesses ao longo da vida, me vi caótica todo o tempo. Mas, com a chegada da maturidade, esse caos se transformou em propósito. Eu tenho 51 anos, me redescobri uma apaixonada por contar e ouvir histórias de mulheres maduras como eu, que também estão nessa transição, valorizando e abraçando as suas trajetórias, paixões e múltiplas potencialidades, como um verdadeiro caos à parte. Aquele caos que eu sempre digo que de bagunça não tem nada. É apenas um jeito multipotencial de termos 1000 lados e interesses e, mesmo assim, continuarmos sendo mulheres inteiras. O episódio de hoje é bastante especial. Ele é dedicado à minha mãe, Janete Colonna dos Santos, que partiu deste mundo há 12 dias de completar 85 anos de vida. O aniversário dela é 16 de setembro. Eu vivi 51 anos sendo amada, cuidada, orientada e protegida por um amor genuíno de uma mulher que não só me deu a vida, mas me ensinou a capacidade de vivê-la plenamente, aberta e com o direito de experimentar e realizar tudo aquilo que o meu coração dizia, mesmo quando este sim me levava a caminhos em que eu recebia nãos.
Como eu costumo dizer na abertura de todo o episódio do meu podcast, de que eu sou uma mulher caótica, mas que vive um caos à parte, o caos da multipotencialidade, eu descubro que essa condição que define pessoas opostas àquelas especialistas que têm interesse em apenas um tema e leva este tema por toda a sua vida, eu descubro que eu não herdei isso do nada. Eu nunca fui especialista, sabe? Até que depois dos 50 anos, eu descobri que minha especialidade era ser múltipla, me apaixonar por conhecimentos diversos e aplicar essa multiplicidade de interesses e conhecimentos em tudo o que fiz para viver. Seja na carreira, na vida pessoal, nos projetos com amigos, família ou projetos solitários. E me vi plena. Só que agora, quando vivo a dor de ser órfã, já que meu pai morreu quando eu ainda era adolescente, percebo que a minha multipotencialidade não veio do nada. E é aí que entra a história da minha mãe. Ela também era uma mulher multipotencial. E como não ser? Filha mais velha de 4 filhos, a mamãe começou a trabalhar muito cedo, ainda na infância. Aos 8 anos de idade, ela trabalhava em casas de família para ajudar no sustento de seus pais e irmãos menores, enquanto tentava estudar. Bravamente, ela chegou a completar apenas o 5º ano da escola básica. Aprendeu a ler e a escrever e a fazer a matemática de sobrevivência. E foi com esse currículo que ela conheceu o meu pai, numa Brasília em construção nos anos 50 e se casou. Um engenheiro brilhante com quem teve uma prole de 11 filhos, na qual eu sou a filha número 7. Papai deu uma vida confortável à minha mãe, mas com altos e baixos. Tínhamos época de muita abundância, ajudantes empregados em casa, vários carros na garagem, moradia em bairros nobres. Outras épocas eram de vacas magras. Aos 46 anos, a minha mãe se viu viúva e responsável por cuidar não só dos filhos, mas do sustento e proteção de todos nós e dela mesma. Nunca se casou pela segunda vez. Se tornou comerciante, vendendo louças de porcelana para madames, de porta em porta. Depois, virou feirante, vendendo sapatilhas que comprava de terceiros e onde eu ia com ela todos os domingos para a feira atrair fregueses, para que no fim do mês a gente tivesse comida na mesa. E nesses altos e baixos, ela foi se reinventando e inventando os próprios filhos. Nenhum ousou abandonar a escola, em que ela fazia questão que tirássemos boas notas. Formou todos os filhos até o ensino superior. Quando a velhice chegou, e com ele o decair do corpo e da saúde e a chegada da finitude, ela foi amada e cuidada por todos esses filhos, sobrinhos, netos e bisnetos. E morreu quase dormindo. Acordou, foi tomar banho. Minutos depois, foi arrebatada, como sempre desejou, num ataque fulminante ao coração mais gigante que uma filha pode conhecer. Agora, eu reflito no luto e na dor da perda da minha mãe na maturidade. E eu não reflito sozinha. Como uma grande família, eu levo comigo uma sobrinha, outra filha e uma neta de Dona Janete para refletirmos sobre a orfandade na idade madura. Eu vou conversar com a professora aposentada Ilka Colonna, a minha irmã. Ela tem 60 anos, mora em Portugal, é apaixonada pela confeitaria e ama viajar. Mãe de 2 filhos e avó de 2 netinhos, ela morou alguns anos nos Estados Unidos, na Bulgária e na China. Do lado dos sobrinhos da minha mãe, eu convidei a minha prima Jerusa Colonna. Ela é psicóloga, viúva, vive em Brasília, tem 2 filhos, um netinho e é apaixonada pela profissão que envolve o ato do acolhimento. Ela também ama viajar. Já para representar os netos de Dona Janete, eu chamei a minha sobrinha mais velha de todas, Poliane Colonna, uma mulher sonhadora de 37 anos, professora de ensino fundamental em escolas internacionais, mãe de 2 meninos, filha da Ilka e mora na China, criadora digital especializada em maternidade e viagens. Vocês já repararam que todas nós temos em comum a paixão pela viagem? Acho que Dona Janete lá no céu deve estar sorrindo e se perguntando por quê. E esse porquê
que ela deveria estar aqui para responder e não vai estar, vai ser respondido por todos nós. E para falar nesse caos à parte que também é seu, eu convido você, minha maninha Ilka Colonna, como é se sentir órfã na idade madura? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu estou me sentindo bem honrada de participar desse nosso bate-papo. Não foi a primeira vez que fui convidada, e assim como a minha mamãe dava várias desculpas para participar, eu também fiz isso várias vezes. Mas hoje eu não tinha como fugir, porque iríamos falar de quem? Da pessoa mais especial para mim e para todas que estão aqui representando parte da família. Então, com toda a honra, eu quero poder responder e relembrar os momentos maravilhosos que eu tive durante 60 anos com a dona Janete. E por que não dizer, eu não acreditava que um ser humano aos 60 anos pudesse se sentir órfão. E eu tenho me sentido órfã. Eu sofri, chorei as minhas dores na época que perdi o meu pai aos 23 anos de idade, e chorei por muito tempo. E eu achava que iria perder a minha mãe ainda por muitos anos. A nossa última conversa, eu falei: estou te esperando em Portugal para passarmos o Natal. Ela deu um sorrisinho assim de lado e falou assim: se Deus permitir, eu irei. 3 dias antes da sua partida. E eu disse para ela: não, que isso? Você vai durar 120 anos, fique tranquila, terão muitas viagens. Mas aprove o nosso Deus levá-la, do jeito que ela quis, da maneira que ela quis. E ela adorava viajar, né, Ilka? Como é que foi a história dela ter ido te visitar nos Estados Unidos? Você lembra desse episódio? Lembro perfeitamente. Eu já estava morando nos Estados Unidos há quase um ano, muito pouco tempo, um ano e pouquinho, muito pouco tempo, porque vivemos lá durante 5 anos. Então, assim, bem no início da viagem, bem no início da minha mudança para os Estados Unidos, nós já conversávamos e falávamos sobre a possibilidade dela vir nos visitar. Então planejávamos de todas as formas que ela vinha, a Polly voltaria com ela para ela não voltar sozinha. E ela rapidamente, no primeiro momento que a gente começou a conversar sobre isso, ela aceitou plenamente, nunca tinha saído fora do país. E ela falou: vou sim. Para uma mulher humilde, né, que foi para a escola apenas até o 5º ano, era um ato de bravura muito grande para os Estados Unidos, né, Ilka? Praticamente sozinha. Ela foi comigo, mas eu, como uma boa passarinha que sempre voa, deixei ela com você, parti e depois ela foi para Portugal sozinha visitar a outra filha que estava morando em Portugal, né? Sim, sim. E durante o período que ela esteve nos Estados Unidos, ela aproveitou o máximo. Nós saímos para todos os lugares, fomos à praia. Lembra que uma vez nós fomos à praia, levamos ela. Polly tinha na época 12 anos, você tinha quanto? 18, 19? 19? É, eu tinha uns 18 anos. E lá fomos nós, e ela amava tudo, amava, amou conhecer o Walmart lá na Flórida, e foi muito bom, foi maravilhoso mesmo. Ela amava viajar. E Jerusa, quais são as suas principais memórias de vida ao lado da sua tia, né? Da sua tia, irmã única, da sua mãezinha, né? Que também se foi, né? Como é que foi? Quais são as suas principais memórias de... Falar da minha tia é uma honra muito grande. Eu me emociono, porque assim, a mamãe foi mãe de 7 filhos, ela doméstica, o papai pedreiro, e a gente passava uma dificuldade, não chegamos a passar fome, mas a gente passava muita dificuldade. E eu amava ir para casa da titia, era a minha única tia. Então, assim, ela era como se fosse a minha segunda mãe. E eu ia e eu me sentia, assim, uma princesa, porque a casa era uma casa de alvenaria, tinha tudo, e isso era eu não consigo esquecer que eu passava a mão na parede, porque a gente morava em barracos de madeira. E eu ia para a casa da titia, passava a mão nas paredes assim, falava: um dia ainda eu vou morar numa casa assim. E um dia eu morei,
justamente no Cruzeiro, que era a cidade que vocês moravam. Eu casei e fui morar lá. Então foi uma honra. E assim, o que me lembra muito é porque todas as minhas férias eu ia para a casa da titia. E assim, era um respeito tão grande e um amor tão grande. Tudo que ela falava eu achava lindo. Tudo que vocês faziam eu achava muito lindo. E eu falava, tia, eu quero ser. E o que me encantava muito era a garra que a titia tinha, mesmo viúva, cheia de filhos. Quantas vezes eu cheguei a comprar louças, sapatilhas que a minha tia vendia. E isso era um orgulho tão grande para mim que eu falava assim, meu Deus, a minha tia era uma guerreira. Minha tia é uma guerreira. E depois que a mamãe faleceu, eu sofri muito. Eu ligava para a titia, a voz da titia era igual a da mamãe. Então aquilo me acalentava muito, muito. Ouvir a minha tia era como se eu estivesse ouvindo a mamãe. E ela sempre na fé dela, minha tia era igual a mamãe, uma fé incrível. E ela falava, minha filha, vai ficar tudo bem, não sofra. E aí, quando eu perdi a titia, eu sofri muito. Operada, não podia fazer nada, não pude me despedir dela. Mas o que eu tenho a dizer que é uma honra ter vivido com a minha tia, é uma honra ter o meu sangue, o mesmo sangue dela. É uma honra ser a sobrinha de Dona Janete Colonna. E era uma honra em dose dupla, né, Gê? Porque a mamãe e a sua mãe, que é a dona Josenita, minha tia amada, a tia Josi, eram irmãs únicas, uma tinha a outra, né? E as duas chamavam uma a outra de neném, neném, como pequeno bebê, era bebê, né? E foram assim, ao longo de toda a vida. A mamãe morreu agora aos 85 anos e a tia Josi se foi com 80 anos, não é isso? E curiosamente, você tem uma experiência semelhante com a sua única irmã. Como é que é isso? Você tem uma única irmã e vocês duas são super amigas, né? Como é que é isso? Somos muito amigas e de vez em quando a gente liga e começa a conversar, a falar da vida. E eu, então, neném. E aí ela, neném, sabe? A gente chama uma a outra também, porque a gente viveu isso, né? E somos muito unidas também, igual a titia e a mamãe. E eu acho isso tão gostoso, tão lindo, porque era assim. Quando a titia ligava para a mamãe, ó, horas, e a gente só ouvia, então, neném. Pois é, neném, uma aconselhando a outra. E Exato. é isso que eu faço com a minha irmã. E a minha irmã, o quê? Tem a mesma profissão, nós somos psicólogas, e isso é gostoso, dividir isso com ela também. E que é um legado dessas duas maravilhosas, nossa mãe e nossa tia, né? E Poliane, como é para você ouvir tudo isso da sua mãe, da sua prima e da sua tia sobre a sua avó? O que passa no seu coração quando você ouve essas histórias? Primeiro, é uma honra ser neta da dona Janete, filha da Ilka, sobrinha da tia Jerusa e da tia Noemi. E é muito legal poder ver essas... Quão a vovó era ela tinha multifacetas, né? E era uma pessoa simples, que sempre foi muito genuína em tudo que ela compartilhava. Eu tenho várias histórias com a vovó desde que eu sou bebê. E isso constrói muito a minha identidade como mulher, como professora, como mãe, como sonhadora, como cristã. E ouvir isso de outras fontes com o mesmo impacto me dá uma sensação muito completa de legado, de círculo, né? Que eu pretendo, eu já faço isso com os meus filhos e eu sei que eles também vão propagar a mensagem da vovó viajante e curiosa. E até de chão, né, Polly? Te dá muito essa questão assim, grounded, né? Eu tenho um chão, eu sei de onde eu vim. Muito. Hoje eu tô toda de vovó Janete. Eu estou com o pingente que ela me deu quando eu fiz 23 Olha que anos. lindo. Passei o perfume que era dela, que eu sempre cheirava a cabeça dela. Eu falava, mas essa velhinha é cheirosa. E aí, quando ela faleceu, a primeira coisa que eu falei, o Florata é meu. Florata, para quem não sabe, é uma fragrância aí de uma marca famosíssima brasileira, que eu não vou falar o nome, porque eu não tô ganhando para fazer propaganda, mas era a marca registrada da mamãe mesmo. Tem razão, boa lembrança, Polly. E essa história do neném, é muito engraçado, porque o Abel e o Cairo, eles também se chamam de neném.
E eu não sei da onde surgiu. Um dia, eu não sei se a gente estava na casa da vovó, mas eu lembro que eu vi uma foto das duas juntinhas e eu falei, gente, olha a conexão, o Cairo chama o Abel de nenê. E a vovó chamava a tia Josi de nenê. E aí eu até brinco, eu falei assim, ai meu Deus, eu não acredito em espírito flutuar de um lugar para o outro não, mas até parece que a vovó falou, chama seu irmão de neném. Pode não ter falado, mas demonstrou, né? Porque esse chamar É, de neném era o afeto que ela nos ensinou. Tanto é que sim, nós somos super apaixonadas pelos nossos irmãos, né? Irmãs. sim. E ele o chama assim, desde que ele, uma das primeiras palavras que ele começou a falar, ele falou dada, que é papai, mamãe e depois nenê, que é o Abel. E essa questão da viagem, que delícia ouvir, né? Eu acho que a vovó, ela veio de um lugar tão pequeno, mas a mente dela era tão sonhadora, que ela queria que todos os filhos, os netos, os bisnetos, que fossem pelo mundo afora. Ela sempre orou por missionários, e ela falava para mim, eu tenho tanto orgulho de saber que eu tenho bisneto na Alemanha, em Portugal, na China, na Bulgária, isso é muito gostoso. E tem isso, né, que a vovó falava para mim, ter filho é bênção, eu tive muito filho que é bênção. E ela vive através de cada um de nós que viemos depois dela. E eu creio que a bisavó, né, a mãe dela também tinha muito orgulho de todo o trajeto dela, da história dela. Tanto quanto as sobrinhas, os netos e todo mundo que passou pela vida da vovó. O velório foi um testamento dessa influência dela com coisas mínimas, que a gente pensa, quem presta atenção? As pessoas prestaram atenção na vovó. E legado é uma palavra que ficou da despedida da mamãe durante o funeral dela, né? Porque eu tenho certeza que muitas de nós percebemos isso muito nitidamente. Qual o legado que a mamãe deixa depois de ter vivido 85 anos? E aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês, né? A morte é algo certo, né? Mas lá dentro, no fundo, a gente acha que as mães não deveriam morrer, né? Então, elas de fato elas não morrem, elas vivem por meio do legado que elas deixam, não é? Nem todo mundo tem a sorte de ter mães amáveis, mães incríveis como a nossa mamãe, né? Mas mesmo essas mães que falham na sua maternidade, ela deixa um certo legado para cada filho, não é? E aí eu reconheci o meu. E o meu foi a multipotencialidade que eu enxerguei em mim, que vem da mamãe, pelo fato dela ter sido essa mulher multitarefa, essa mulher que amava tanta coisa. A mamãe tocava, aprendeu a tocar acordeon, né? Ela, com um monte de filho, tinha aulas particulares com uma professora de acordeon. Ela costurava, ela adorava moda, era uma mulher elegante, né? Ela era muito espiritualizada, então ela tinha aquele hábito arraigado de cuidar da mente, do espírito por meio da leitura diária da Bíblia. Ela amava viajar, uma mulher que mal tinha a quinta série. Se não é multipotencial, não sei o que que é. Aí eu queria perguntar para vocês, qual é o legado que vocês acham que a mamãe deixou para vocês, como tia, a Ilka como mãe e a Poliane como avó? Para mim, o legado que ela deixou foi a coragem. Enquanto nós estávamos aqui conversando, passava um filme, né? E, e eu me lembro como ela era corajosa. Ela era muito corajosa e ela não demonstrava medo. Podia até sentir medo, mas ela não demonstrava medo. Principalmente quando chegávamos com novas ideias, mudanças de vida, alguma coisa que gostaríamos de fazer. Ela nunca falou, não, não faz isso que não vai dar certo. Não, é muito perigoso. O quê? É muito longe, para os Estados Unidos? Você não fala ali nunca. Então, assim, ela não teve a experiência na vida dela, no cotidiano dela, de alguém que era acostumado a viajar e ir para fora. Eu fui a primeira filha que fui morar fora do país. Quando eu cheguei para ela e comuniquei que nós estávamos pensando em morar fora, morar nos Estados Unidos, ela abriu um sorriso. Que bênção, minha filha, vai dar tudo certo. Se isso estiver no propósito de Deus, vai dar tudo certo. Conte com as minhas orações. Então, esse foi um dos legados que ficou para mim. Ela não tinha medo, ela podia ter os medos, mas não demonstrava. E quando a gente chegava até ela para falar algo novo, ela nos dava sempre uma injeção de ânimo. E isso eu tenho comigo também. Sempre quando alguém me procura, meus filhos, minhas irmãs, eu sei que vocês estão aqui, pode falar isso,
eu sempre demonstro alegria e não demonstro medo, insegurança, ó, cuidado, sabe? Pode até demonstrar, né, Ilka, mas a coragem fala mais alto que o medo, né? Sim, 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 sim. É isso. Esse foi um dos maiores legados que ela deixou. E com isso, vejam bem, ela viajou, ela foi para os Estados Unidos com você, depois ela foi sozinha para Portugal, e hoje, já com 84 anos, quase completando 85, a gente sempre conversava sobre viagens. Quando a Polly foi para a China, uma das conversas que ela teve com a Polly disse assim: E aí, vovó, você vai vir me visitar na China? Aí ela, com todo prazer, minha filha, só me contar como é que é. Ela não tinha, não. E só para dar uma explicadinha para quem está nos ouvindo, essa questão de uma mulher apaixonada por viajar pode soar comum para muitos de vocês, mas não é comum, porque eu tenho que lembrar aqui que nós somos uma família de mulheres negras e que a mamãe era uma mulher bastante humilde, já que ela mal tinha a quinta série, né? E ela não tinha medo. Então, imagina, 11 filhos, viúva aos 46, com um legado de histórias de escassez. Ela reconhecia que o mundo também era dela. E do jeito dela, ela abraçou e foi longe, viajou, né? Então, eu queria só lembrar disso. É extraordinário, né? Com certeza é extraordinário. E aí, Jerusa, você, qual é esse legado? Que palavra você acha que a titia, né, para você, deixou como legado? Então, estava aqui pensando, e o que me veio foi o amor que ela tinha, tanto pelos filhos, quanto a irmã e os sobrinhos. A titia nos acolhia com tanto amor, sempre foi assim. Para mim era um amor incondicional, sabe? Esse amor, esse cuidado, ela realmente, ela acolhia a gente com um olhar, um prazer que, cara, é bem difícil. Toda pessoa que tinha isso, que tem isso. E a titia podia estar passando o que fosse. Ela recebia a gente com muito amor. Tem uma coisa assim, eu fiquei viúva há menos de 7 meses. E a minha tia me ligou e falou assim: minha filha, eu não tenho condições de ir. Mas olha, eu amo você muito e amei muito seu marido, amo seu marido. Eu sei a dor que você está passando. Mas eu quero te dizer, eu nunca esqueço isso. Eu quero te dizer que eu te amo muito e que Deus tem o melhor para você. Isso para mim foi assim uma coisa tão gostosa de ouvir isso que eu não tenho palavras. A titia era puro amor. Foi esse legado, um amor incondicional. Com certeza, eu super concordo com você. Polly, netinha, como é que é isso para você? Tia Jerusa roubou o meu legado do amor. Então, eu vou, Mas eu vou tem falar muito do amor para segundo. dar. Claro, o amor da vovó triplificava, quadriplicava, enfim. A fé, a questão da fé era genial, o quanto a vovó aplicava a fé em todas as áreas da vida dela e para todo mundo, né? Ela injetava fé em tudo que ela fazia. E isso ia muito mais além do que ser cristão, do que fazer culto doméstico. Ela falava assim, eu falava, vó, tô preocupada por causa disso, disso, disso. Falava, reclamava de coisa corriqueira com ela. Eu amava levá-la para tomar café ou almoçar. Aí eu falava assim, vó, eu tô preocupada porque eu não sei como é que eu vou pagar tal coisa. Ô, minha filha, é só orar. Ora, continue orando por mim, eu vou orar por você e a resposta vai vir, vai aparecer um trabalho, vai aparecer um trem, vai receber o dinheiro e você vai pagar, precisa pagar. E se não pagar, minha filha, tem problema não. Ela tinha medo, ela se preocupava com as coisas, mas ela tinha uma fé real de que nada era para a morte, porque Jesus ia voltar e ia buscá-la. E é muito incrível pensar que no dia que a vovó faleceu, a Bel ouviu eu chorando. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, a Bisa morreu. Aí ele, ah, não, mas eu amo tanto a Bisa, eu já tô com saudade dela. E ali eu fui tomada por muito medo, né? Eu falei, nossa, ele tá me vendo fora de controle, chorando, o que isso vai significar pro meu filho? Aí eu pensei, lembrei da fé dela, né? Eu falei, vai ficar tudo bem.
Ela falou, ô filho, infelizmente a vovó, ela era velhinha, o coração dela parou de bater. Aí ele, ela estava cansada, precisava descansar, o coração dela decidiu descansar. Aí eu falei, meu amor, foi isso. Aí eu parei de chorar, né, fiquei assim. Aí Luciana disse que os batimentos tinham voltado, que ela iria pro hospital. Aí ele respirou, falou, então ela não morreu? Eu falei, não. E ele foi dormir. E quando ele acordou, eu falei, cara, e agora? Como eu vou dizer para ele que a vovó faleceu e eu vou ter que ir no enterro, eu não vou poder levá-lo porque eu não tenho condições financeiras. E agora? E me partiu o coração. Eu levei para a escola junto com o irmão mais novo. E eu falei, Abel, mamãe já vai. O abracei e fui para entrar na van. Quando eu fui para entrar na van, ele agarrou as minhas pernas e falou, eu não queria que você fosse sozinha. Eu quero ir para ver a Bisa uma última vez. Ai, Nossa, para um meu chão menininho de 7 desapareceu. anos, que Que a viu, percepção, né? que a viu 8 vezes na vida, né? Ele só a viu 8 É, vezes na vida. E praticamente uma aí, vez por ano. uma vez por ano. Aí eu falei assim, ô meu amor, não se preocupe, a mamãe vai, mas eu vou te ligar, vai ficar tudo bem. Aí ele chorando assim, né? Eu falei, cara, e agora? Aí a psicóloga da escola veio, se aproximou dele, o abraçou, e eu entrei na van com o coração dilacerado. E eu pensei assim, eu não posso me esquecer que quem cuida de mim, quem cuidava da minha avó, quem cuida do Abel, sabe que a resiliência está aqui dentro. A resiliência da fé existe e vai perdurar. E isso é muito nítido. E eu sei totalmente que esse legado passa de mim para o Abel, para o Cairo. E Abel, esses dias, recebeu um milagre. E ele falou assim, mãe, mas você falou que nós não tínhamos condições financeiras para comprar isso. Eu falei, pois é, mas Jesus decidiu te dar de presente. E foi um presente. E eu vejo, assim, que da mesma forma que a vovó fazia a gente recitar o versículo antes de dormir, cantar o corinho da harpa, ler a Bíblia para ela que ela não estava enxergando, era a maneira dela de nos educar de acordo com a palavra de Deus, sem forçar ninguém a ir para a igreja. Ela nunca teve disso, né? Assim, não sei com os filhos, mas com os netos ela nunca nos forçou. Nem com os filhos, nunca houve, nossa, nunca houve. A mamãe, a sua avó, com o passar do tempo, ela foi se tornando ainda mais espiritualizada, além de dogmas, no sentido dela, né, ter esse abraço, ela foi uma cristã verdadeira, né? Quando eu estava noiva, próxima a casar, eu fui na casa da minha tia, e da minha tia, mãe da G, né? E eu levei um livro que eu estava lendo. O nome do livro era O Ato Conjugal. A G chegou e falou assim: de que esse livro? Eu falei: meu, eu não vou casar? Meu Deus, eu não estou falando que eu queria ser filha da sua mãe? Minha filha, você está lendo esse livro? Aonde você arrumou esse livro? Eu falei: minha mãe comprou e me deu. Ela, meu Deus, minha mãe queria me dar uma surra quando eu falei que eu ia ler esse livro. Aí eu falei, eu olhei pra cara dela, você tá de brincadeira. Não tô de brincadeira não, tô falando sério. Ela não deixava a gente ler esse livro. E cada uma tinha o seu jeito, né, de educar a gente. Nossa família está passando por uma fase muito especial, que é de dizer adeus a muitos amados, né? A você, Gê, que perdeu o seu marido, o querido Ginho. A minha irmã mais velha perdeu um filho, e nós perdemos um sobrinho, né? E agora perdemos a nossa mãe. E claro que a maturidade traz isso também, né? A finitude. As pessoas vão embora até que um dia chegue a nossa vez. É claro que não existe luto diferente para uma mulher que perde a mãe na maturidade para outra que perde na infância, né? Mas eu não sei se a dor é a mesma, porque eu não perdi a minha mãe na infância. Nós tivemos a nossa mãe nos guiando ao longo da nossa vida. Mas eu vou dizer para vocês a minha experiência como ficar sem mãe já na maturidade. Aos 51 anos, já vivi metade da minha vida, né? E primeiro que é uma dor que eu não conhecia. Não tem como explicar. É igual você ser mãe pela primeira vez. Quando você sente a dor do parto, você só vai descrever depois que você teve o filho. Porque aí você sentiu com o próprio corpo, né? E essa dor da partida da mamãe, para mim, soa assim que pela primeira vez eu estou me sentindo realmente solitária. Mas não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de que Noêmia é agora e agora, porque a única pessoa
que me amava incondicionalmente, não importasse que erro tenha cometido ou não, ela não está mais. E a única coisa que eu vou ter agora é legado dela e a memória mesmo, para quando eu estiver em dúvida e quiser ligá-la, mas eu não vou poder porque ela não vai estar mais do outro lado da linha, eu vou ter que puxar da minha memória e do legado que ela deixou para mim, que é ser essa mulher multipotencial. E com vocês? Como é que vocês sentem? Pode falar, Polly, sua opinião sobre isso. Eu fui à casa da vovó e, claro, né, casa da vovó é o lugar de constância. Então havia a minha caixa de lembranças. E eu achei uma carta, achei várias cartinhas que ela escreveu para mim enquanto nós morávamos nos Estados Unidos. E uma delas eu escolhi tatuar no meu punho a frase que dizia assim: quanto a mim, vou seguindo com muita saudade de você. E ela falava que, se Deus quiser, nós ainda vamos nos ver mais uma vez. Porque ela não sabia se a gente iria voltar dos Estados Unidos ou não. E ela me viu inúmeras vezes, né? Moramos juntas por uma época. Ela conheceu meus filhos, deu banho em ambos os meninos. Ela toda, meu Deus, eu não sei mais dar banho em neném. E ela deu banho em ambos. E o luto é engraçado, você usou a palavra solitude, solidão e novamente legado. E hoje, de manhã, eu chorei, chorei, chorei. Eu falei assim, meu Deus, quanto foi caótico os últimos 10 dias. E eu suprimi muitas emoções. E a vovó sempre falava que a gente podia chorar e que era para colocar para fora, para botar nos pés da cruz. Eu preciso fazer isso. E eu orei, eu coloquei todas as minhas dores, o meu luto, as minhas batalhas internas, externas. E eu falei, pai, que lição que eu preciso aprender agora para caminhar de forma mais sábia? Qual é a minha motivação em ver a dor como uma oportunidade para evoluir e continuar a viver em amor, a viver em fé, a viver em coragem? Porque a dor não é para sempre, né? Eu vejo assim, vovó passou tanta luta, tanta dor, perdeu filhos, perdeu marido, tinha uma cambada de responsabilidades, perdeu os pais e irmã, e irmão, e ela nunca ficava prostrada, eu ficava passada. Como é que a pessoa perde alguém, chora no velório de forma contida, chora em casa em silêncio, porque ela nunca chorava dando escândalo, e seguia a vida. Ela virou pra mim no dia que a gente falou que a tia Joelma tinha câncer. Eu tava dentro do quarto, ela falou assim pra minha mãe: não me diz que é a doença ruim, não. Quando minha mãe confirmou que era câncer da tia Joelma, eu lembro, ela tremeu a mãozinha assim, cobriu o olho, olhou pro céu, ficou parada, e as lagriminhas descendo, mas não tinha voz, não tinha choro, não tinha um ataque de pelanca, sabe? Porque ela sabia que tudo está resolvido, tudo está sob controle. Ela sabia como E, entregar para o poder superior dela, né? Para esse Deus que ela cria, né? E deixava aí, e ia mesmo, né, Polly? e existia, eu via muito assim, ela era muito ansiosa, a vovó tinha uma ansiedade maluquinha. E eu falava, vó, mas como é que é essa questão da senhora se preocupar com coisa lá? Menina, eu não sei, eu me preocupo com muita coisa, e aí às vezes eu não sei a hora de falar e eu engulo. Mas tem horas que eu boto tudo pra fora, aí eu sou grossa, aí eu sou malvada. Mas, por exemplo, com seu avô, que era a questão de ser submissa, eu confiava nele como homem e líder de todos nós. Então, se ele falou, tá falado. Tinha coisa que eu não concordava, minha filha. Eu não concordava e eu ficava morrendo de medo. E aquilo me doía, o coração apertava e eu falava, não vou falar, porque ele sabe, se ele disse, é ouro, né? Tá dito, é pronto, acabou. E ela falou, e hoje eu vejo que eu sofri sem necessidade, né? Porque hoje em dia as mulheres falam tudo pros maridos. Olha, era ela muito moderna. Essa era a Dona Janete, com certeza. E para vocês, meninas, como é que fica essa questão do luto na maturidade? Como é que vocês lidam com isso? Então, eu me senti órfã de mãe aos 60 anos, né? E uma dor dilacerante. E assim, porque todos os dias eu ligava para a mamãe, tinha o horário para ligar para a mamãe. Tem exatamente em maio, fez 3 anos que a mamãe se foi, e até hoje eu me pego, gente, eu tenho que ligar para a mamãe. Sabe? É uma coisa que fica gravada no coração.
E aí você fala assim, ela não existe mais. E é essa coisa que eu falo assim, é uma dor, essa dor vai passar, mas é, a saudade, ela vai existir sempre, né? Mas já não é com tanta dor. Então, assim, perder agora a minha tia, eu me senti órfã também, porque a titia era a única da família, né? De 4 irmãos, ela era mais velha, e foi incrível porque o primeiro que morreu era o caçula, e foi assim, uma escadinha. E eu falava assim: meu Deus, a titia tá aí, ela é a única da família. E esses dias eu estava conversando até com a B e falei assim: não tem mais a família da mamãe, né? Porque se foram todos. E eu me sinto órfã também da titia, sabe? É uma saudade de ouvir a voz, de ver aquele sorriso dela quando a gente chegava. Era lindo. Então, tá aqui. Tá sempre no nosso coração, né? O amor, o cuidado que elas deixaram, as nenéns deixaram pra gente, né? Fica só a saudade. Né? E para você, Ilka, como é o luto na idade madura e o prosseguir órfã, né? Nessa idade, depois de ter vivido ao lado da sua mãe aí, como é que é para você? É impressionante essa questão de se sentir órfã. Todos os dias você tem uma lembrança diferente. Você dorme, pensa nela. Você acorda pensando nela. E hoje pela manhã, enquanto eu acordei, comecei a preparar, como sempre, acordo com ela, no pensamento. Enquanto eu estava ali me arrumando para começar a fazer os meus afazeres do dia a dia, ela vem forte. Eu sinto o cheiro, eu sinto o calor, eu escuto a risada. E eu olhei para Deus e falei: foi muito rápido, poderia estar mais preparada para isso. E quando veio aquele desejo de tipo fazer uma reclamação, veio junto com isso o sentimento de ele sabe o que faz. Ela foi na hora certa, no momento certo, ela está ótima, ela está bem. A Ilza, minha irmã que convive com ela, a gente encontrou com uma amiga nossa por esses dias, que a irmã dela mora aqui também, e ela falou assim: a Cimeia quer que eu leve a mamãe, o que você acha, Ilza? A Ilza falou assim: eu vou levar a mamãe. Eu vou levar. Vixe, ela quer ir. O importante é que ela quer ir. Aí a amiga: mas você não tem medo? Ela falou assim: eu? Para Portugal, passear. Aí a colega falou assim, a Carmen falou assim: mas Ilza, você não tem medo de ir com a sua mãe? Quase 12 horas de viagem. Eu não. Ela não tem medo, eu vou ter medo? Ela não tem medo, eu vou levar. Entendeu? Então a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Se ela pudesse ter ido para a China, ela iria. Quantas vezes ela me perguntou: quanto que é para ir para a China? Então, assim, é um luto. Dói, porque nós só temos boas lembranças, mas é uma dor que vem com um consolo, sabe? Era perfeita? Não era perfeita, como nós não somos perfeitos, né? E tudo que pode ter acontecido na vida de mãe e filho, né? Ai, não permiti isso, não permiti aquilo e tal, tal. A gente entende que era para o nosso crescimento, que era para uma mudança de vida, que era, sabe? E ela, como a Polly disse, ela sempre esteve ligado ao Deus da sua vida. Sempre esteve ligada. Ela sempre tinha aquela palavra. Ela chegava e falava assim: mãe, a vida inteira, nós sempre fomos, todos nós somos 11, né? Hoje somos 9, mas todos nós temos o hábito de conversar com a mamãe, porque ela sempre tem uma palavra. E uma coisa que ela dizia assim, que está lá em Provérbios, que ela sempre falava: olha, Provérbio diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muito obrigada, Ilka. Essa palavra é incrível, tão incrível que vai nos levar aqui a encerrar esse podcast super especial
Eu não pude fazer com a mamãe em vida, mas posso deixar registrado o legado dessa senhora que nos deu a vida e que agora se foi leve, cumprindo a sua missão como um passarinho. Muito obrigada, Ilka. Muito obrigada, Jerusa. Muito obrigada, Polly. E a passarinha, Janete, ela diria: nossa, que orgulho poder estar no podcast da minha filha e saber que eu estou sendo ouvida, minha voz ecoa por todos os cantos desse mundo, igual os missionários que levavam a palavra de Deus, a minha mensagem está sendo levada. Este foi o episódio número 28 de Um Caos à Parte. Nessa edição especial, eu faço aqui uma homenagem à minha mãe, Janete Colonna, e quero encerrar de uma forma também diferente. Eu quero encerrar com um trecho do livro do poeta Fabrício Carpinejar, no livro O Manual do Luto. Qualquer um que enfrenta o luto passa a limpo a sua trajetória, relê os seus rascunhos, percebe o quanto já foi feliz sem saber o quanto foi infeliz sem necessidade. Agora, os espinhos fazem parte do nosso corpo. Não adianta arrancá-los. Não são adornos, enfeites. Os espinhos, que é a dor, nos protege. Formam a escada para o céu pessoal de cada um, onde mora aquele que amamos e que não está mais entre nós, no baixo do chão. Nossos pensamentos devem ir de vez em quando ao topo da paineira para declarar a nossa falta e aspirar o perfume das flores rosa. Este foi o episódio número 28 de Um Caos à Parte. Hoje eu conversei com a professora aposentada Ilka Colonna, minha irmã, a psicóloga Jerusa Colonna, minha prima, e a professora internacional Poliane Colonna, minha sobrinha. Falamos sobre luto na idade madura, enquanto homenageamos a memória da nossa mãe, tia e avó, a dona Janete. Aqui eu falo com e para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caos à parte. Se você quer ficar por dentro das novidades, dá um like, compartilha, segue o canal e acompanhe o meu caos e de outras mulheres maduras no Instagram, noemia.umcausaparte, no YouTube e na sua plataforma favorita de podcast. Assim, a gente espalha a semente da beleza da maturidade e da ousadia de mulheres fantásticas, mais velhas, mais experientes e, sim, bem caóticas com propósito pelo mundo. Até o próximo episódio.